bom dia, segundo ano. Hoje a gente vai falar sobre a atividade do dia que está no caderno Juntos pelo Saber 4 de matemática, páginas 14 a 19. Na página 14, a gente continua com o assunto da multiplicação. Aqui na página 14 é apresentado um jogo chamado Jogo da Memória. E nesse jogo a gente tem alguns materiais, 24 cartas com 12 figuras de animais e 12 figuras com o nome dos animais. Vai embaralhar, os jogadores vão embaralhar, virá-las para baixo e depois distribui sobre uma mesa e na sua vez cada jogador vira duas cartas. Então, se o nome do animal e a figura formarem uma combinação, ele continua com as cartas. Se não formar, ele devolve as cartas e passa a vez. Então, quem acertar o par, joga novamente. E vence quem tiver a maior quantidade de pares no final de cada jogo. Aqui tem uma tabela e diz o seguinte: de cartas encontrado valia 5 pontos. Descubra os pontos. Então, nós temos a tabela aqui com uma coluna com o nome das crianças, que são Mariana, Letícia, Pedro e Cauê. Outra coluna com a quantidade obtida de pares de cartas, que são 3, 4, 2 e 6. E aqui nessa coluna tem a quantidade total de pontos que cada um fez. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar o seguinte. Eu vou citar um exemplo. Vocês vão verificar aqui. Mariana teve 3 pares de cartas. 3 pares de cartas, mas cada par de carta vale 5, né? Então, 3 vezes 5 pontos é igual a 15 pontos. E vocês vão fazer assim para cada um. Letícia conseguiu 4 pares de cartas. Então, cada par de carta vale 5 pontos. Então, 5 vezes 4, 20. Você vai escrever o 20 aqui. E assim você vai fazer também para encontrar a quantidade de Pedro e Cauê, ok? Vai somar e colocar o resultado aqui. Página 15. Observando lá aquela tabela, a página 14, essa tabela aqui, você vai responder todas essas questões aqui, ok? Questão 1. Quem ganhou o jogo da memória? Então, quando você multiplicar a quantidade de pontos que cada um fez, você vai saber quem ganhou o jogo da memória. Não esqueça que cada par de carta vale 5 pontos. Porque ele ou ela ganhou o jogo. Então, quem ganhou o jogo da memória? A primeira questão. E por que você acha que foi essa pessoa que ganhou o jogo? Você vai responder. Quando fez? Então, você vai observar a tabela e vai ver quem foi que fez mais pontos. Quantos pontos essa pessoa fez, a pessoa que ganhou? Como você fez essa descoberta? Como foi que você descobriu? E os outros participantes? Como você descobriu quantos pontos cada um fez? Ou seja, como foi que você descobriu a quantidade de pontos que cada um fez? Foi somando, foi multiplicando, foi subtraindo, foi dividindo, foi como? Então, você vai escrever aqui nesta linha. O vencedor do jogo ganhou um saquinho com balas de vários sabores e resolveu distribuir entre seus amigos. Veja com quantas balas cada um ficou. Então, aqui tem todos os amigos, né, que estavam participando da brincadeira. E aqui na parte de baixo tem a quantidade de balas que cada um ganhou. Perceba que em cada saquinho tem 5 balas. Qual o total de balas dos saquinhos?
Então, você vai fazer essa multiplicação. Por exemplo, você pode observar que todos são iguais, não é? Tem 4 crianças e cada uma tem 5 balas. Você pode fazer 5 vezes 4. E aí, você vai chegar ao resultado, ok? Página 16. Registre o cálculo que você fez para descobrir o total de balas. Então, aqui você colocou a resposta do total e aqui você vai registrar como você fez. Se foi uma continha de somar, você coloca aqui. Se você resolveu multiplicando, você vai colocar aqui. Se foi contando, aí você também vai colocar. Viu? Só um detalhe, é importante, eu sei que vocês estão no segundo ano, sabem contar, então às vezes resolve as contas só contando. Mas é bom aprender a somar, a multiplicar, fazer aquelas continhas já, tá bom, meus amores? Se quem ganhou o jogo resolver distribuir as balas com mais um colega de classe e todos ficam a mesma quantidade, cada um teria quantas balas? Utilize o quadro abaixo para desenhar os personagens e tentar solucionar essa. Então, quantos? Aqui nós temos 4, ok? 4 crianças. Mas se fosse 5, então você vai fazer aqui 5 bonequinhos, 5 crianças, tá bom? E vai distribuir a mesma quantidade de balas. A mesma quantidade de balas que tem aqui, porém, né, ó. Juntando essa quantidade toda de balas, você vai dividir agora, não mais por 4 crianças, e sim por 5 crianças, para você descobrir com quantas balinhas cada um vai ficar, tá bom, meus amores? Então, desenha as 5 criancinhas e depois vai desenhando as balinhas e ligando para elas, né? Distribuindo para elas, tá bom? Aí aqui fala que você utilizou várias operações para descobrir e solucionar esses problemas matemáticos e vamos conhecer outras formas de solucionar. Aqui na página 17, ele tem um exemplo falando sobre aquela atividade que a gente fez antes de ontem, lembra? Do micro-ônibus que vinha 12 alunos de um lado, 12 de outro, que o seu João falou, e vocês teriam que descobrir quantos alunos cabiam no micro-ônibus, que era o que? 24. Então, se eu tenho, aqui tem alguns exemplos, né? O 12 se repete 2 vezes, por isso fizemos 2 vezes 12, que é igual a 24. E o xzinho aqui é o sinal da multiplicação, e a gente se lê vezes, que foi o que a gente já falou no vídeo anterior, tá bom? Então, aqui é apenas uma explicação da atividade que vocês já fizeram. E aqui tem uma outra proposta de atividade. Vocês se lembram que no micro-ônibus cabia, né? 12 de um lado, 12 do outro. Então, 24. Agora, vamos resolver a seguinte questão. Se o micro-ônibus escolar tivesse a quantidade de poltronas abaixo e não faltasse nenhum aluno, quantos alunos poderiam ser transportados pelo senhor João em 4 viagens para a escola? Então, gente, aqui está a quantidade de uma viagem. Aqui nós temos 12 poltronas de um lado e 12 poltronas do outro lado, que juntas são quantas? 24 poltronas, ou seja, 24 alunos, porque em cada poltrona só vai um aluno. Então, agora imaginem que ele tivesse que dar 4 viagens para a escola. Quantos alunos ele ia levar? Então, você vai resolver esse probleminha aqui. Em uma viagem são 24, e em 4 viagens, quantos alunos ele ia levar? Tá bom, meus amores? E para finalizar aqui na página 19... é só apenas um exemplo da atividade anterior, de antes de ontem, que tem aquela cadeira, lembra? Aquela sala de aula, aliás, o exemplo de sala de aula. E o total, essa é só apenas um exemplo de uma atividade que vocês já fizeram, que aqui nós poderemos observar que nós, na hora de fazer o cálculo, a gente pode observar que tem linhas, né? Uma linha, 2 linhas, terceira linha, quarta linha e quinta linha.
E aqui são as colunas. Então, nós temos a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Então, a gente pode simplesmente fazer uma multiplicação, né, de 4 vezes 5, ou seja, 4 colunas vezes 5 linhas, que dá 20. Ou nós podemos fazer 5 linhas vezes 4 colunas, que dá 20 também, que eu já expliquei para vocês anteriormente. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo da Pro e até a próxima aula.